Para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Proud of 40, se inscreva em nosso canal e ative as notificações, porque você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Quem está aqui comigo hoje é a Tatiana Bota, né? Tati nasceu no Brasil, ela vive aqui nos Estados Unidos e ela passou a vida atuando diretamente com clientes, negociações, networking. Ela experimentou todos os lados da mesa, atuando como vendedora, gerente de vendas, consultora, mediadora de conflito, treinadora, coach e gerente de programa na área de compras. Ela tem formação em RH aqui nos Estados Unidos e marketing e vendas no Brasil, além de análise comportamental, DISC, insights, programação neurolinguística e avaliações 360 graus. E hoje ela atua no mercado de compras, treina profissionais e executivos do mundo inteiro, a exemplo do Japão, China, Estados Unidos, Índia, México e Brasil. E esses treinamentos são na área de comunicação e liderança, além dela atuar também como coach para empreendedores e executivos. E essa mulher ainda é autora de livro, né? A minha convidada de hoje é um furacão. Senhora curiosa de plantão, seja muito bem-vinda ao Proud of 40. E, além de tudo, sou uma mulher de 47 anos com muito orgulho. É por isso que eu estou aqui nesse seleto grupo de pessoas acima dos 40. Porque a gente não fala só com mulheres, né, Adri? A gente quer Exatamente. todo mundo depois dos 40, porque a gente não quer mais ouvir que o homem fica melhor depois dos 40, porque a gente fica muito melhor depois dos 40. A gente fica muito melhor, inclusive, já que você pegou esse gancho aí, deixa eu montar na sua fala e dizer o seguinte: os estudos dizem que, apesar da gente ficar dizendo o tempo inteiro que os homens são igual a vinho, que eles envelhecem melhores, um estudo bota essa teoria toda por terra, porque nós, mulheres, desculpem, viu, meninos que estão presentes, a gente se cuida mais, a gente vai mais ao médico, a gente faz mais exercício, a gente trata a saúde de forma preventiva. A gente estuda mais, a gente investe mais em conhecimento, em autoconhecimento, ou seja, isso deixa a gente ainda mais maravilhosas. É o que eu concordo em gênero, número e grau. Então, eu só estou melhorando depois dos 40. Faz 7 anos que eu estou ficando melhor. Pois é. Tati, vamos lá. A casa é sua. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira. Porque quem te vê hoje, a gente estava até conversando sobre isso, gente. Tati tem uma personalidade assim forte, ela corre atrás de tudo, ela não tem tempo ruim, tem desafio, tá com medo, vai com medo mesmo, tá difícil, vai difícil mesmo. Mas quem vê parece que nasceu pronta e não nasceu pronta, né, Tati? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, todos os desafios que você passou até chegar aqui. Uhum. É verdade, a gente não nasceu prontas, mas às vezes as pessoas não fazem essas perguntas, né? Elas não perguntam como é que você chegou onde você chegou. Por isso que todas as vezes que eu falo em treinamento, ou em coaching, ou em palestra, eu gosto de falar que todo mundo faz cocô. Porque independente de você estar onde você está, você somente está, né? Mas é difícil para todo mundo, mas cada um encara o difícil de uma forma diferente, né? Para mim, como você disse, é difícil, mas é difícil por um dia, porque no outro dia eu vou atrás de novo e assim vai. Então, falando um pouquinho do que antes, né, de me mudar para aqui para os Estados Unidos e o que eu fiz antes, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, só porque eu queria saber como é que o mundo funcionava lá fora, né? Eu não tive a necessidade de ir por dinheiro, uma grande bênção isso, mas eu era essa curiosa de plantão sem ter esse nome, né? Curiosa de plantão desde muito cedo. E aí eu saí um belo dia, voltando da escola, cheguei da escola, morava em São Paulo, né? Ali no metrô Conceição, né? Para quem conhece ali o lado do Jabaquara e tal. E aí eu voltei da escola, voltei de metrô, cheguei na minha casa, deixei minha famosa mochila, né? E almocei e simplesmente saí para procurar emprego. E voltei empregada. Meu primeiro emprego foi num lugar chamado RVM, que era uma locadora plus ótica. Não me pergunte por que a pessoa tinha uma videolocadora e uma ótica no mesmo lugar. Mas o meu trabalho era recomendar filmes para as pessoas e limpar a ótica, limpar o banheiro, limpar chão, essas coisas aí. Mas eu comecei a ficar apaixonada por essa coisa de lidar com gente lá. Porque cada vez que eu parava para recomendar um filme, Adri, era uma delícia, porque eu sempre gostei muito
né? E eu ficava perguntando como é que era o estilo da pessoa, o que que ela gostava de fazer e tudo mais, para recomendar o filme certo. Isso aconteceu de forma natural, eu não sabia nem o que eu estava fazendo naquela época, né? Mas acho que já estava me preparando para ser vendedora no futuro. Que depois de trabalhar nessa locadora, eu trabalhei numa outra locadora, aí fui trabalhar numa editora de livros e acabei parando no mercado de TI. Que se o Mário que falou para você que eu não achei o Mário aqui é o Mário Rodrigues, ele também é do mundo de TI, Mário né? Rodrigues. Então, oi amigo, oi sócio, depois explica essa história toda aí. Então, fui parar no mundo de TI e comecei na área de vendas, né? Fiquei na área de vendas por mais de 20 anos. E aí, se você me pergunta, eu escolhi a área de vendas? Eu, como a maioria dos vendedores naquela época, eu caí de paraquedas na área comercial, né? O Mário, assim, ele é dono do Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, o IBN Vendas, e ele treina Legal. pessoas para serem vendedores profissionais, coisa que eu não fui treinada, e nem ele foi, né? Então, eu sofri muito na área de vendas por muitos anos, achando que eu não servia para aquilo. Porque a gente sempre foi ensinado que tinha que empurrar as coisas para os clientes. Você sabe, você é da área de vendas, né? Então, vamos empurrar para o cliente, ele tem que engolir e tudo mais. Então, eu sofri muito. Mas acabei ficando e acabei me dando bem quando eu comecei a conectar que pessoas vendem para pessoas. Eu não precisava empurrar nada em ninguém, eu precisava só ter minhas orelhas de Dumbo bem abertas e ouvir o que a pessoa tinha para falar. Assim eu conseguiria encaixar meu produto. Mas indo para frente bem rapidinho, eu passei a ser líder na área de vendas, gerente regional de vendas, e em 2012 eu decidi que eu queria empreender. Eu já tinha tido vários negócios antes, tipo vender cachorro quente na praia, eu tive aquele carrinho lá da Praia Grande, todas essas coisas assim. Eu fiz ponta na Globo de figurante, todos esses negócios para ganhar dinheiro e empreender. Mas aí eu dei certo. Eu tive uma academia chamada Clube do Corpo no ano 2000, fali 2 anos depois, né? E voltei para o mercado de TI. Mas em 2014, 2013, para ser mais exata, eu dei certo na área de desenvolvimento humano, na área de treinamento. Aí você fala, o que, que tem a ver né, uma coisa com a outra? Para falar bem corretamente aqui. Eu passei muito tempo na área de vendas, como eu falei, entendendo que as pessoas não eram treinadas, né? A gente era empurrado a vender. E aí eu decidi que eu queria treinar e eu sempre quis lidar com gente. Então, abri meu negócio, tive muito sucesso por causa do networking que eu tinha em vendas. Então, gente, tudo que você faz agora, você vai colher no futuro. Então, clientes que eram felizes, satisfeitos porque eu mantinha a minha palavra, essas coisas, me procuraram e eu rapidamente comecei a vender meus treinamentos, coaching, uma parceria linda com o Mário, que aconteceu e que dura até hoje. Mas me mudei para os Estados Unidos em 2016. Foi quando eu tive que encerrar uma carreira de sucesso lá, que eu tinha na minha empresa. Tive que encerrar os meus clientes, né? Eu tinha alguns clientes grandes, uma indústria química e tudo mais. Tive que falar para eles que eu não iria mais atendê-los. Tive que encerrar temporariamente a minha parceria com o Mário, que me deixou muito triste, porque eu vim acompanhando o meu marido para me mudar para Michigan em 2016. Ou seja, você teve que percorrer um longo caminho e você fez um resumo rápido, né? Foi. E quando você chega assim no auge, tem que mudar. Uhum. E todo mundo fala assim: ah, que maravilha, você morar nos Estados Unidos, sonho de todo mundo. Mas eu acho que as pessoas romantizam muito isso, né, Tati? Eu acho que as pessoas ficam achando que é tudo mil maravilhas. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como foi essa decisão para você? Você ter que abrir mão e de repente recomeçar. Eu nunca digo que é do zero, porque eu não acredito nunca. Eu acho que tudo que é toda a bagagem que a gente aprende, toda a bagagem que a gente carrega durante a vida é um ativo e a gente vai usar ela de alguma forma, né? Então a gente sempre vai recomeçar do ponto que a gente parou, ainda que seja numa área completamente diferente, mas aplicando as nossas experiências, as nossas vivências. Mas eu queria que você falasse de uma forma assim muito real, como é que foi isso para você? Bom, a gente vai falar aqui o tempo todo de uma forma bastante real, né? Por Quando eu me favor. mudei para cá, foi uma decisão da minha família. A gente decidiu, a gente queria vir, era uma coisa que a gente desejava. Não foi assim arbitrário, né, de forma nenhuma, mas alguém tinha que ceder. Porque quando a gente começou a falar sobre mudar para os Estados Unidos, foi antes, né? E para quem está me conhecendo agora,
Eu trabalho hoje na GM e o meu marido trabalha na GM há 24 anos. Nós viemos transferidos pela GM, como muitas famílias que vieram do Brasil aqui para Michigan, que é o estado automotivo, né? Mas antes da proposta da GM, a gente estava querendo mudar por razões que a gente tinha lá, que não vem ao caso para essa live, né? Então, eu viria para cá com a GM ou através de uma empresa para a qual eu prestava serviço, que é do Japão. Eu fui para o Japão tirar uma das minhas certificações em coaching e comecei a atender clientes, né, executivos para essa empresa que tem sede em Tóquio e atende clientes no mundo todo. Eles têm um escritório em Nova York. E aí existia a possibilidade, eu inclusive fui visitá-los em 2019 para uma possível oferta de emprego, que daí depois eu conto. Mas naquela época, em 2016, existia a possibilidade de eu tentar o patrocínio, né, o sponsorship através deles. Mas a GM veio antes, antes de eu abordar com essa empresa parceira do Japão. Então nós decidimos vir. E no caso, como eu falei que alguém tinha que ceder, eu tive que ceder. Cedi muito consciente, e eu gosto de falar isso para as pessoas: se você vai se mudar de país, não culpe o outro, faça consciente, faça como família, porque pesa nos ombros, você se questiona muitas vezes, né? O Júlio fala que eu nunca me questiono, né? Mas eu tô querendo criar empatia com as pessoas. Eu cheguei aqui no primeiro dia, eu já sabia que eu estava em casa, mas isso é uma outra história também, né? Mas pesa para muita gente, né? Bastante gente que tem a ligação com a família, que fica, a comida, o tempo, né? O clima, tantas coisas, né? Por exemplo, quem gosta de uma vida noturna. Eu estou numa cidade que tem vida noturna, mas não é uma vida noturna de São Paulo, de Salvador, né? É tudo bastante diferente. Então, venha com o seu parceiro, a sua parceira, consciente de que você vai ter que abrir mão e de que aquilo é bom para sua família. Enfim, foi o que a gente fez. Eu fechei a minha empresa, que tinha muito sucesso, gente. Eu estava fazendo muito dinheiro e estava muito feliz. E aí, vendi o meu escritório. Vendemos tudo que a gente tinha no Brasil, porque nós vínhamos para ficar, né? E me mudei. E aí eu cheguei aqui no dia 29 de setembro de 2016, sem ter a menor ideia do que seria da minha carreira. Zero, Adriana. Zero. Eu tinha 42 anos. Que um monte de gente, né, fala: não, mas eu tenho mais de 40, eu sou mulher, eu sou latina, eu não vou conseguir emprego, não sei o quê. Bom, o meu caso foi o avesso, então eu não sei o que dizer, né? Agora, você tem uma coisa muito bacana que eu acho, que é o seguinte: você veio, você não sabia o que, você não tinha ideia do que ia acontecer, mas você estava aberta, você tinha mais de 40 anos, e é o que a gente ouve em todos os lugares. Eu sei que aqui o mercado dos Estados Unidos é um pouco mais aberto para essa questão da idade, né? Até o conceito de você entrevistar uma pessoa, você não pode colocar no seu currículo a idade, nada disso. Então, isso já é bacana. Mas a gente sabe que em qualquer lugar, e as redes sociais estão aí, à torta e à direita, dizendo: passou de 40 anos, acabou o prazo de validade, é muito difícil de se recolocar. Como é que você conseguiu? Eu queria que você falasse sobre isso, Tati, porque ela falou, gente, que ela está na GM, mas ela não veio para cá trabalhando pela GM, ela veio para cá sem trabalho. Ela vendeu o negócio dela no Brasil e ela veio sem trabalho. Como foi que você chegou aqui e recomeçou em termos de língua, de networking, de comunidade? Quais foram os seus principais desafios? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Adri, isso é excelente, porque eu realmente vim sem saber, eu não sabia se eu ia... primeiro que quando você vem com o visto de trabalho, né? Hoje a gente já tem o Green Card, mas na época, meu marido veio com visto de transferência intra-empresas, então é um L1, e eu vim como L2. O L2 chega aqui sem autorização para trabalhar, né? Você sabe disso, né? E aí você tem que aplicar para essa autorização de trabalho, você espera por ela. Eu, assim, foi muito rápida a minha autorização. Assim que eu cheguei, eu já apliquei para a minha autorização de trabalho, porque eu sabia que eu queria trabalhar. Com o quê? Não fazia a menor ideia. Eu queria ir para a área de treinamentos, mas eu tinha plena consciência de que tudo poderia acontecer, porque, de fato, eu cheguei aqui falando inglês, mas a gente só fala inglês mesmo depois que mora aqui, né? Que você fala: caramba, realmente eu tô deitando no inglês. Mas tinha a língua. E, gente, eu não nasci falando inglês. Então, quando as pessoas falam para mim: nossa, mas você se deu bem porque você já sabia falar inglês. Mas, Cacilda, um belo dia eu decidi que eu queria falar inglês e fui aprender, né?
Então foi assim que aconteceu. Então, minha gente, vai aprender. Eu aprendi em podcast, em filme, e não foi para a escola, não. Então, se você está Durango aí, está sem dinheiro, você consegue facilmente, se você se dedicar a aprender. Mas isso é só um parênteses, né? Então, eu cheguei aqui, apliquei para o meu visto de trabalho. Ele chegou um mês e meio depois, então em torno de novembro ele estava aqui. Mas antes disso, o que foi que eu fiz? Eu sabia que eu estava na área de treinamentos e coaching. Então eu pensei comigo, onde é que moram onde é que vivem, o que comem, como se vestem as pessoas da minha área. Então você que foi para outro país, se você, sei lá, se você era professora no Brasil, vai achar onde é que estão os professores. Se você era advogado no Brasil, onde é que estão os advogados? Eu fui achar onde estavam os treinadores e coaches. Então, primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com uma empresa de coaching, que inclusive era um benefício que a GM dava para as esposas, 6 horas de coaching. E apesar de eu ser uma profissional de coaching, todo coach precisa de um coach. A gente tem que ter, né? E aí eu entrei em contato com essa pessoa, o nome dela é Heather, nunca mais eu esqueci. E falei, Heather, ela falou, qual o seu plano e tal? Eu falei, eu também trabalho como você. Eu preciso que você me diga com quem eu falo. E aí ela me indicou uma pessoa dentro do International Coaching Federation, que é a Federação Internacional de Coaching, que está no mundo inteiro. E aí eu entrei em contato com uma pessoa da International Coaching Federation. Eles tinham um evento para acontecer no dia 10 de novembro. E eu cheguei aqui 29 de setembro, né? Então, os primeiros dias você não sabe quem você é, daí você pensa que você tá de férias, aí eu fui cortar o cabelo, saí careca. Essas coisas assim aconteceram no primeiro mês. E aí, no dia 10 de novembro, eu fui para esse evento, Adri. E nesse evento, eu conheci as pessoas que literalmente mudaram a minha vida, aqui em Michigan, né? Isso começou porque eu decidi ir lá fazer networking. Então, eu sei que muita gente é tímido, tímida, não gosta de conversar, mas networking não tem nada a ver com implorar. Networking tem a ver com ouvir as pessoas e se apresentar para elas de uma maneira que elas entendam que você será útil para elas. E foi o que eu fiz. Durante esse evento, eu abordei as pessoas me abordaram, eu contei para elas a minha história, elas contaram a história delas, e a gente começou a se ajudar. Uma dessas pessoas nesse evento é o Cedric. O Cedric, ele me apresentou para um grupo chamado BNI, que é o BNI, que é Business Networking International, que existe no Brasil, e eu frequentava o grupo lá também. Esse grupo é um grupo de pequenos empreendedores que se encontram toda semana para falar sobre os seus negócios e receberem indicações. Pois eu fui lá, eu estava aqui há 3 meses, somente. Não conseguia ter segurança para me apresentar para essas pessoas, mas eles começaram a me ouvir, eu ouvia eles, indicava os negócios deles, e aí eles começaram a me indicar também. E aí aconteceram outras coisas na sequência, mas eu quero parar de falar para você poder falar também. E é bem interessante que a gente vê. Por isso, não é à toa que você está aqui. Por isso que eu te convidei. O que eu acredito, o que faz diferença na vida da gente é a nossa atitude. Eu não acredito em nenhum outro tipo de receita pronta. É atitude. A gente não tá inseguro, não tá perfeito, não é perfeito, a vida não é perfeita, não tem momento certo. Você tinha acabado de chegar, você com 1 mês e pouco foi lá pro BNI que você falou, e Uhum, depois você já estava nesse grupo aí. Então, uhum. gente, e que isso sirva em relação a tudo na nossa vida. Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. E a gente, às vezes, não sabe nem exatamente o que é que a gente quer, mas a gente tem que ter o costume de abrir portas. E a gente só abre portas contactando pessoas. Ó, Se não for assim, a gente não consegue ir para lugar nenhum. E esse não. exemplo que Tati deu é fantástico. E aí, Tati, e depois disso? Bom, o negócio de ir para o grupo, né, conhecer essas pessoas, eu vou falar para você, meu grupo era terça-feira, 7 horas da manhã. Eu saía de casa com meu estômago gelado, morrendo de medo de encontrar as pessoas, porque eu era uma estranha, estrangeira, com inglês, com sotaque, às vezes eu não achava as palavras. E aí eu ia ensaiando, por Deus do céu, eu ia ensaiando no carro, como eu ia falar com eles, pensando, falando em voz alta, em inglês, o que eu ia falar para eles. Então era uma tensão horrível. Mas assim, eu não parava de ir. Porque eu sabia, à altura dos meus 40 anos, tem uma coisa que ter 40 anos te ensina, você sabe que tudo passa. E eu sabia que se eu insistisse, eu ia sangrar até o negócio parar de sangrar.
Porque se você faz um machucadinho, aí dá uma dorzinha, você para. Aí de novo aquele mesmo machucadinho. Gente, abre a carne logo, vai sangrar, vai cicatrizar e acabou. E foi o que aconteceu. O que aconteceu mais nesse meio de caminho? A gente se junta, quando a gente muda para outro país, nas páginas do Facebook. Brasileiros em Michigan, mulheres em Michigan, não sei o que lá mais em Michigan, empreendedores em Michigan. E aí eu comecei a perceber, no grupo, especialmente no Brasileiros em Michigan e no de Mulheres em Michigan, que as pessoas tinham muitas perguntas sobre como viver aqui. E quando eu mudei para cá, o som tá bom, eu sinto que eu me escuto, mas deixa eu baixar um pouco o volume. Para mim tá bom. Ah, então tá bom. Então, quando eu mudei para cá, eu comecei a perceber que as pessoas estavam fazendo um monte de perguntas sobre a vida aqui, truncadas, e tinham umas respostas loucas. Eu comecei a ver que a comunidade, como muita gente mudou na mesma época que eu para cá, a comunidade estava sofrendo, tanto para achar emprego, tanto para tirar dúvidas sobre como comprar uma casa, como fazer um seguro. Estava todo mundo batendo cabeça. Então eu pensei cá com os meus botões. Eu tenho experiência como coach. Eu entrevistei muita gente na minha carreira. Eu contratei muita gente na minha carreira, não somente na época de gerente de vendas, mas o tempo que eu estava na minha empresa. Treinei muita gente para se preparar para entrevistas. Eu pensei comigo, por que eu não abordo? Primeiro, o meu grupo do BNI, você vai entender onde é que está o BNI e o povo brasileiro nessa lambança toda. Por que eu não abordo o meu grupo do BNI e faço uma feira para brasileiros? Qual era a minha intenção? Juntar as 15 pessoas do meu grupo, cada um faz uma coisa no BNI. Então, você tem uma pessoa de seguro de casa, de seguro de carro, que vende o corretor de imóveis, o cara que faz o jardim, o cara que tira a neve, são pequenos empreendedores. Então, eu pensei comigo, eu vou perguntar para o meu grupo se eles topam que a gente faça uma feira. Eles vão ter as mesas deles lá para vender os produtos deles. E também eu vou ter palestrantes para falarem como que raio que eu vivo nesse tal de Michigan. E aí eu chamei essas 15 pessoas. Eles concordaram imediatamente. Eles só me conheciam há 3 meses. Eles concordaram imediatamente. Eu entrei em contato com o gerente do meu banco, que é um grande amigo hoje, que é o Jeff. Todo mundo aqui conhece o Jeff, né? E falei, Jeff, você topa vir no meu evento, que eu vou chamar de For Brazilians and Service Fair? E você pode dar uma palestra sobre como faz para comprar casa aqui? Chamei ele. Perfeito. Chamei uma, Perfeito. não é? Eu chamei uma advogada que vinha para explicar para as pessoas como é que fazia para abrir empresa. E eu dei uma palestra sobre carreira. Esse evento, ele foi em Troy, onde você mora, no Community Center de Troy. Eu tive 40 pessoas só vindo para esse evento, somente. E aí, a partir desse evento, eu realizei que eu poderia fazer algo muito maior. Maior. 6 meses depois, eu fiz outro evento igual, com palestrantes, com gente expondo, porque daí o meu grupo do BNI ficou super feliz que eles tiveram contato com as pessoas e fizeram negócios. No segundo evento, eu chamei os empreendedores brasileiros. Então, Lu, da sobrancelha, foi lá que ela começou. A Mari, de toda a questão de styling, foi lá que ela começou. Styling. Muita gente começou quero dizer, não a profissão delas, né, mas a se mostrar para a comunidade lá. Cláudia Company tá dizendo aqui que também estava lá. Também estava lá. Um monte de gente estava lá. Nesse segundo encontro, foram 80 pessoas. No terceiro encontro, na terceira-feira, foram 310 pessoas. Então, quando eu fiz essa feira com 310 pessoas, eu percebi que eu podia e devia abrir uma ONG. E aí foi quando eu fundei a Brazilian Community of Michigan, com os meus amigos André. O André da padaria e o André, que hoje está trabalhando em corporação em marketing. Então, foi assim que eu comecei a minha exposição com a comunidade brasileira. A partir da minha experiência conhecendo gente, da minha experiência mudando para cá e da minha experiência como coaching. Disso daí, Adri, eu atendi 26 mulheres em coaching. 26 mulheres da comunidade brasileira foram minhas clientes em um ano, em 2017. Então, nesse momento, eu estava trabalhando. Eu tinha clientes de coaching. Imagine, você chegou num ambiente completamente desconhecido, mas o que você fez? Você se apropriou logo.
do conhecimento que você tinha, das áreas que você tinha, você começou a fazer um network e já enxergou uma oportunidade, vamos expandir isso aqui. E a gente sempre vai começando pequenininho e vai expandindo, né? Eu acho que isso é um... A gente não tem que ficar pensando, ai, como é que eu vou correr uma maratona? Não. Como é que eu corro os 100 primeiros metros? Você vai correr 100. Daqui a pouco você está correndo 1 quilômetro, 5 quilômetros. Então, isso que você fez é fantástico. E você acabou, dentro dos Estados Unidos, explorando tanto o network americano quanto o brasileiro. Foi, foi. E isso que você falou tem todo sentido, porque se a gente esperar que a gente vai correr a maratona logo de cara, né? Se a gente não corre, a gente se decepciona. A Aline está aqui, a minha querida amiga Aline, gente, a melhor massagista do planeta Terra. Sinto muito se você está no Brasil, porque ela está em Michigan. Então, Aline Gibim. A Aline acabou de correr uma meia maratona, tem 3 semanas, e ela se preparou muito para isso. Por que eu estou usando o exemplo da Aline? Porque quando eu fiz o primeiro evento, tinham só 40 pessoas. E as pessoas me perguntaram, mas você vai fazer outro para só 40 pessoas? Eu falei, vou. Se tiver 2 pessoas, vale. Porque se você fizer uma coisa por alguém, um dia de cada vez, no final do ano você faz 365 pessoas felizes, né? Então, agora deixando o romantismo de lado, o que estava acontecendo no meio do caminho? Eu estava atendendo as brasileiras em coaching, tinha a minha empresa do Japão, que nunca parou, assim, 100%, né? E aí, o Cedric, que eu comentei, que foi uma pessoa que eu conheci lá no evento do dia 10 de novembro, ele também me apresentou para outros clientes de coaching. E nesse evento do dia 10, eu conheci também a Kerry Mott. A Kerry, quando terminou o evento, ela pediu para eu ser coach dela. E ela é coach também. Passando a me conhecer, ela me indicou para pelo menos 4 empresas diferentes de treinamentos. E eu fechei um contrato com a Mercedes-Benz. Eu fiquei dei 2 anos de treinamentos para eles. Assim, 6 meses depois que eu estava aqui. Por causa da Kerry Mott. Por causa de um evento. Tudo isso que eu contei para você até agora aconteceu. E teve muito mais. E se a gente pensar, e isso é muito legal, porque se a gente pensar, como você falou, se a gente impactar a vida de uma pessoa, não que a gente vai fazer pensando, o que é que eu vou colher, mas você está fazendo porque você tem o objetivo de tocar as pessoas, de melhorar a vida das pessoas. Às vezes você não sabe o desdobramento disso, como no seu caso. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Como foi fazer o primeiro coach em inglês? Uf, foi apavorante. Foi super apavorante. Isso aconteceu ainda lá no Brasil, com essa empresa do Japão, né? Porque eles estavam me dando clientes americanos. Foi assim, horrível, para ser muito sincera, porque quando termina a sessão, o coaching, para quem nunca passou, né? Vamos falar do coaching do jeito que é mesmo, não dar 3 pulinhos e dar um sorriso na frente do espelho, porque isso não é coaching, gente. Coaching é uma metodologia que consiste em perguntas direcionadas, não é só motivação, não, não é isso, né? Mas o coaching tem a ver com conversa, né? Com você fazer perguntas assertivas, perguntas que façam com que o seu cliente consiga, opa, eu tenho que aprofundar mais nisso. Então, imagina se você não é capaz de entender e de se expressar direito. Era horrível, era uma dor de barriga tremenda antes da sessão e uma dor de barriga tremenda depois da sessão, porque eu ficava me perguntando se eu tinha impactado aquela pessoa. Não eu, do meu orgulho, mas assim, se eu tinha feito ela ter um bom momento, aqueles 45 minutos de sessão, se tinham sido bons para ela. E assim, isso eu pensei durante muito tempo, e aí me fez tomar uma atitude que a gente vai chegar lá. E aconteceu comigo uma coisa assim super interessante quando eu estava dando treinamento para essas empresas que a Kerry Mott me apresentou, não a Mercedes, mas uma empresa chamada Adient. Eu fui para o México e para o Brasil dar treinamentos por Eu eles. ia te perguntar sobre isso, porque eu li isso no livro. Não é? E eu fui para essa empresa dar treinamento no México para 40 líderes. Isso foi em 2018. E eu estava ainda muito insegura com o meu inglês. Mas eles achavam que eu servia, então eu devia ser coisa da minha cabeça, né? Eu cheguei lá e dei o primeiro dia de treinamento, 8 horas, sem parar. Hoje a gente não faz mais isso na área de treinamento, porque ninguém aguenta mais. Mas Absorve, né? As pessoas não não absorvem absorve. tanto conteúdo. Mas todo mundo tinha viajado para lá e tal. Então, era aqueles eventos que você fica internado lá e tal. Quando terminou, Adri, eu liguei para o Júlio, que é meu marido, para quem não sabe. Eu liguei para ele e falei assim: eu nunca mais quero fazer isso. Eu não sei por que é que eu me meto nessas coisas. Eu estava bem aí em Michigan,
quieta, na minha, sem precisar trabalhar, porque foi que eu me meti nisso. E chorei, feito uma louca, Adri. Porque eu estava exausta emocionalmente, exausta fisicamente, não acreditando que eu tinha feito um bom trabalho. Depois o feedback foi positivo, mas na minha cabeça não tinha sido bom. Então foi muito sofrimento, até eu chegar ao ponto que hoje eu me sinto 100% segura. Pode ser Japão, China, não sei o que lá, mas eu não corri a maratona. Eu fui pieces and parts, né? Como a gente fala aqui, Aham. pedacinho por pedacinho, até chegar lá. Não, isso, ó, tem alguns comentários aqui. Mário está dizendo que suas palavras são muito mais verdades que romantismo. Chefi está falando que essas atitudes que você teve, né? E os valores abrem portas e possibilidades. E eu posso contar mais uma porta que essa feira abriu para mim logo quando eu chegar nesse momento aí que você. Não sei se você quer ler mais comentário. Ó, a Lu está falando que a Luete, que foi em todos os seus eventos, que tem Foi. saudades e gostaria de pedir mais um carnaval no Fogo de Chão em 2023. Tô colada também, Lu. Olha, isso foi outro evento que eu fiz. Eu fechei o Fogo de Chão, vendi os ingressos. E até hoje eu vou lá no Fogo de Chão, fui lá sábado. E o cara me abordou na saída perguntando quando é que eu vou fazer outro carnaval. Eu fui para esse carnaval. Você foi, que eu me lembro muito bem. Tinham Aham, 320 pessoas num pois lugar é, só. pois é. Sim, mas conte aí o caso que você falou, que eu fiquei curiosa antes de a gente passar para a próxima. Não, eu quero dizer que numa das feiras, aliás, em todas elas, a gente tinha lá sempre a Cris Pascotto e a Andréa Sinzato, que tem o negócio delas, né, de crafts, de trabalhos Aham. feitos à mão. E toda vez que elas iam expor lá, que elas expuseram também na minha feira todas as vezes, as 3 vezes, o Alessandro Pascotto ia também. E o Alessandro, ele sempre foi um cara muito sensível e presta atenção nas coisas. E a gente acabou se conhecendo ali na feira, ainda de forma informal, mas toda vez que terminava a feira, ele vinha com a Cris e eles agradeciam. Poxa vida, obrigada por pôr isso em pé. Porque, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu nunca fiz feira para ganhar dinheiro, eu nunca ganhei um centavo. Muito pelo contrário, era simplesmente. Não é porque eu sou santa, Madre Teresa, não. Só quero deixar claro que se eu fosse trabalhar com eventos, eu ia cobrar e muito bem, porque eles são muito bons, mas essas não foram. Essas foram simplesmente para as pessoas aparecerem. E eu ganho com isso, né? E aí eu fiz amizade com o Alessandro, que foi a pessoa responsável por anos depois eu parar na GM. Mas tem coisa que acontece no meio do caminho antes da GM. Ô, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. Me fala do livro, seu livro, Pessoas Vendem para Pessoas. Como é que foi isso, essa ideia? Porque você já estava aqui. Você Já. queria fazer esse livro antes de vir para cá? Como é que foi? Na verdade, eu sempre quis escrever, mas simplesmente a vida em São Paulo, a vida em vendas, e depois dando treinamento, o Mário não me deixava sem trabalho, eu atendi o Bradesco lá, trabalhava que nem uma louca. Eu não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo. Então, quando eu me mudei para cá, eu tinha tempo, né? Que é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? Quando você está nesse entre empregos, tem tanta coisa legal que você pode fazer para pôr no Uhum. seu currículo. Então, eu já estava trabalhando, quando eu comecei a escrever, foi em 2018. E eu já estava trabalhando, dando treinamentos para essas empresas, atendendo as pessoas em coaching. Eu estava trabalhando para 5 empresas diferentes nessa época, como PJ, né? Que você fica em casa, eles te ligam e falam: olha, eu tenho um trabalho para você em tal lugar, você quer fazer? E aí eu ia dar treinamento para uma empresa, ia dar treinamento para outra, como uma terceira, né? Como acontece o IBN Vendas, que ele tem vários Uhum. treinadores, ele fecha o negócio e aí liga para o treinador e fala: olha, eu tenho tal coisa para você fazer. Então, eu ia dar os treinamentos, mas eu não trabalhava 5 dias por semana. Eu não tinha trabalho para 5 dias por semana. Eu pensei, o que eu vou fazer com o meu tempo? Eu falei, caramba, eu vou então botar em prática e escrever o meu livro, né? Porque eu sempre quis, porque agora eu tenho tempo, porque agora eu posso. Então, era uma coisa muito interessante para pôr no meu currículo, né? Que é quando você vai entrevistar aqui, se você é uma pessoa que ficou muito tempo sem trabalhar, né? Eu não tive gap no currículo, né? Aconteceu que eu fui, como eu contei para vocês, foi acontecendo, acontecendo, eu não parei de trabalhar. Mas Foi se você tem. acontecendo ou não? Não, não foi acontecendo. Você foi fazendo, você foi agente Foi ativo. tocando. Não tem negócio de passividade, o negócio bateu lá na sua porta, não. Foi não, não bateu, É. tá certa. Muito obrigada por me corrigir.
Então, mas você tem, qualquer projeto que você faça conta muito, especialmente aqui nos Estados Unidos. Se você vai ser Uhum. voluntário ou voluntária, se você está fazendo uma faculdade, se você está escrevendo um livro, é uma coisa legal para pôr no currículo. Então, aí eu escrevi meu livro Pessoas Vendem para Pessoas, apresentei ele para uma editora aqui nos Estados Unidos. Eles gostaram, decidiram publicar, e ele foi publicado em inglês e em português. Mas eu gosto dele muito mais em português, porque em inglês, quando eles fizeram as traduções, tem coisa que, sei lá, é, é da cultura, sabe? As histórias que eu conto, porque o meu livro ele não é uma obra literária, ele não é um livro para estar nos best-sellers do New York É um Times. livro prático, é um É um livro livro, muito. Eu li seu livro em 2 sentadas. pois E eu me é, lembro, é um livro prático. Eu li o livro de Tati assim, em 2 sentadas. E realmente é quase que um manual prático, né? De como vender, de como você abordar, de como. Porque, como o título fala, é pessoas vendem para as pessoas. A gente tem que entender que a pessoa venda é uma consequência. é. Então, ela fala isso de uma forma muito prática. O livro é muito bacana. Ele assim, eu escrevi em primeira pessoa mesmo, como se eu estivesse falando com a pessoa, então sem nenhuma intenção de ser, como eu disse, uma obra literária, né? Eu não sou uma escritora, eu sou uma curiosa de plantão, né? Então aí eu publiquei aqui, fui até no Fogo de Chão fazer o lançamento, um monte de gente que vai Eu assistir fui. você, uhum. Pois é. E aí depois fui para o Brasil fazer o lançamento do livro em português no Brasil, que daí foi uma outra editora que editou melhor lá, porque aqui faltam uns acentos, umas coisas assim. E aí fiz o lançamento com o patrocínio da empresa do Mário, né? Na época, dentro da livraria da Vila. E porque eu ia dar um treinamento lá para Adient, no Brasil. Aí eu juntei, né, a fome com a vontade de comer e fiz um lançamento lá. Isso foi no começo de 2019 que eu lancei o livro. Muito legal. Ou seja, a mulher assovia chupacana, viu? Fala do seu primeiro emprego aqui, porque você já contou o que você foi costurando, o que você conseguiu fazer, né? Sendo uma pessoa nova, uma estrangeira que chegou aqui, sem ter nenhum network. E como foi o seu primeiro emprego, que é diferente de você empreender, diferente de você prestar consultoria. Um emprego, se a gente fosse fazer uma analogia com uma carteira assinada no Brasil, como é que foi Sim. isso? Bom, isso aconteceu pelo seguinte: quando eu cheguei aqui, que eu comecei a viver todas aquelas coisas que eu te contei, né? Contei para o pessoal, comecei a trabalhar para uma empresa aqui, uma empresa ali, e CPJ na área de treinamento significava que eu recebia a ligação, Tati, vai dar o treinamento em tal lugar. Eles me mandavam material do instrutor para casa, mandavam material do aluno para a empresa. Eu ia lá, dava meu treinamento, fazia meu dinheiro, que era muito bem pago, por sinal, e aí voltava para casa e pronto, acabava. Como na minha empresa e na empresa do Mário, eu ajudava na construção do conteúdo, eu comecei a sentir falta desse negócio de fim a fim. E eu tô sendo honesta mesmo, essa foi a principal razão, mas eu vou contar depois a outra razão, que foi mais trágica. E aí eu comecei a sentir, caramba, eu não quero ter que dar treinamento de um jeito que eu não curta. Por exemplo, se alguém te manda o manual do instrutor, você tem que seguir como tá lá. Você põe o seu toque, você põe o seu charme e tudo mais, você não pode trocar o conteúdo. Se Aham. alguém estiver falando que essa garrafa lá é vermelha, eu vou ter que dizer que é vermelha, né? Então, e depois do treinamento, eu não sabia se as pessoas tinham absorvido, eu recebi o meu survey, né? Falando se eu tinha ido bem, se eu tinha ido mal e tal, mas eu não sabia se eles tinham aplicado isso na empresa. Eu comecei a sentir mesmo essa lacuna, né? E aí comecei a pensar, eu quero ir para o mercado corporativo. Eu quero ir para uma empresa porque eu quero que a experiência numa empresa, até porque trabalhando como coach, que isso é uma coisa que nunca parou, eu preciso falar com as pessoas com propriedade, né? Porque eu conhecia o mercado americano através dos meus clientes, mas eu nunca tinha vivido, né, dentro do mercado. Então isso já estava na minha cabeça. Então a primeira vez que eu como é que fala? Concorri para um que a gente não fala apliquei no Brasil, né? Aham. Tem que parar com essa mania, né? É. Quando eu concorri para uma primeira vaga, foi em 2018 para a GM, porque eu tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar para uma corporação e tinha que ser a GM. Porque eu sou muito grata pela GM, não somente pelos anos que meu marido tem 24 anos de empresa, mas a gente veio para cá com assim, sem estresse nenhum, com a empresa suportando a gente em todos os aspectos, e eu sabia que eu queria trabalhar para a GM. Eu sou mesmo, o Júlio fala que eu sou pelego, né? Eu sou mesmo pelego, eu acho que a gente tem que ser grato pelas coisas. Eu sou grata e pronto, né? Então eu pensei, vou. E aí apliquei em 2018 para uma vaga na área de diversidade e dealers, que são os concessionários.
Eu nem fui chamada nem por... meu currículo bateu lá e voltou. Do jeito que foi, o sistema já devolveu. E aí, logo depois, a GM começou a demitir muitas pessoas aqui e eu nunca mais vi nenhuma vaga. Essa foi a única que eu apliquei, que eu concorri. Quer dizer, nem cheguei a concorrer, né? Porque eu mandei o currículo, voltei, nem fui para entrevista nem nada. Nesse meio tempo, eu estava atendendo uma empresa de coaching. E, na verdade, eu ia receber o meu primeiro cliente de coaching. Isso foi dezembro de 2018 dessa empresa. Uma empresa que chama Sales Consulting. Eram clientes de coaching exclusivamente para vendas, que era sempre foi a minha grande especialidade, né? E aí, a pessoa que era a minha supervisora, né, nessa empresa, como PJ, você tem um líder lá, mas ele não é seu chefe nem nada, mas ele te supervisiona. Ela me mandou essa cliente. Era, acho que, sei lá, uma semana, 2 semanas antes do Natal, para eu atender. Eles fizeram um matching lá do meu perfil com o dela. E aí, essa mulher, fiz a primeira ligação com ela. Fiz a primeira ligação, na minha cabeça deu tudo certo. O coaching fluiu. Eu senti que todas as perguntas que eu fiz, ela respondeu. A gente programou as próximas sessões, 9 sessões. No caso de coaching para executivo, a gente faz um ano de programa, uma sessão por mês. Ela tinha 10, que a empresa dela tinha pago. Então a gente ia fazer, colocamos na agenda, tudo bonitinho. Eu falei sucesso, né? 45 minutos, sucesso. No dia seguinte, eu recebo a ligação dessa minha supervisora. E ela me fala assim, Tatiana, a cliente fulana de ontem pediu para trocar de coach. E aí eu falei, mas por quê? Né? Por que isso? Aí ela falou, porque ela disse que não entende você falando. E aí, nessa hora, Adri, você fala... Primeiro, você fica, assim, arrasada, achando que você é um fracasso. Começa a se culpar, mas como assim? Ela não entende meu sotaque. Eu sempre ouvi que meu inglês é tão bom e tudo mais. Daí cai a sua ficha e você pensa assim. Aí começam os seus vieses, né? O cérebro lutar contra a racionalidade. Claro. Ah, não, sabe o que eu acho? Eu acho que ela não quer fazer comigo porque eu não sou americana. Então ela pensa que eu não tenho educação suficiente. Aqui eles falam educação, né? Mas que eu não tenho certificações suficientes para atender ela. Então foi isso. Eu sei que eu chorei pra caramba. Eu falei pro Júlio que eu tinha ficado arrasada. Ele ficou me ouvindo assim, um tempão, triste. Época de Natal, eu fiquei toda arrasada. Mas aí foi um arrasado de uma semana. Porque daí eu pensei comigo, bom, eu não vou mais trabalhar para essa empresa. E sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou mesmo fazer de tudo para voltar para o mercado corporativo. Porque eu quero falar inglês todo santo dia, 10 horas por dia. Porque o que eu sentia? Como eu ia dar os treinamentos, o coaching voltava, eu continuava falando muito português ainda. Então eu falei, eu nunca mais, parecia o vento levou, nunca mais passarei fome. Eu pensei comigo, eu nunca mais vou ouvir ninguém dizer para mim que não tá me entendendo quando eu tô falando inglês. E aí, eu realmente cancelei meu contrato com essa empresa e com todas as outras, todas as que eu estava trabalhando, iniciei 2019 decidida a ir para o mundo corporativo. Eu ia para o mundo corporativo. Aí comecei a aplicar, comecei a concorrer para as vagas, ninguém me chamava, ninguém me chamava. Só ouvia aquela história, você é overqualified. Overqualified. Você tem muito porque você está aplicando. Porque eu estava aplicando para vagas que não eram de gerente. Porque eu nunca fui gerente aqui. Então eu não ia aplicar para ser gerente. Estava aplicando. Não, você tem muito, seu currículo é muito isso, muito aquilo. Eu falava, Cacilda, para de falar. Me dá logo um emprego. E não acontecia. Aí eu falei, você quer saber? Deixa eu aplicar em mim. Que eu sempre aplico em mim, né? O que eu falo para as minhas clientes. O que é que está faltando para esse povo me contratar? E aí eu fui fazendo minhas planilhas de Excel, que eu ensino no coaching, comparando. O que eu concluí? Estava faltando uma certificação, um diploma em RH. E o que eu fiz? Me matriculei na faculdade, aos 44 anos. Que maravilha! Pois é. E aí eu tinha 2 anos para concluir o bacharel, né? Porque eu trouxe os créditos, né, as minhas notas do Brasil. Pois eu fiz 2 anos em 8 meses. Eu me matei, literalmente, para terminar isso rápido, porque eu não queria que aquilo atrasasse mais o que eu queria fazer. A sua entrada no mercado corporativo. A minha entrada no mercado corporativo. Na GM. Mas eu não apliquei para a GM de cara. Por quê? Eu fui atrás de um emprego na área de treinamentos. E o que eu fiz? Eu apliquei enquanto eu estava matriculada já na faculdade. Eu consegui um emprego, assim,
apliquei, me chamaram. Inclusive foi quando aconteceu a entrevista lá para o povo do Japão, lá em Nova York, em 2019. Mas eu decidi que eu queria ficar aqui e que eu queria resolver essa questão de falar inglês. E aí eu apliquei para uma vaga numa empresa chamada Meritor, para Senior Specialist in Learning and Development. Nada mais é do que especialista sênior em treinamento e desenvolvimento. Eu consegui o trabalho, meio período. Não pense que foi assim fácil, não. Eles me deram meio período. E aí, 3 meses depois, eles me deram período integral. E eu estava finalmente trabalhando no mercado corporativo. Aos 44 anos. Depois de estar aqui há 44, 2000. O ano de 2020 não existiu, né? Eu perdi as contas das coisas. Faz 5 anos que eu estou aqui e eu trabalhei na Meritor em 2019. Porque em 2020 eu fui demitida. Por causa do Covid. Por causa do Covid. Você precisou tomar um tapa, né? Porque um tapa na cara. E olhe que você, em momento nenhum, você se acomodou, você encarou de frente todas as dificuldades, todas as adversidades, todos os desafios, e você estava indo bem, porque você treinou um monte de gente e chega de repente uma pessoa e fala, e não fala para você, né? Você saiu da sua sessão achando que você estava super bem e fala assim, eu não quero ficar mais com ela porque ela não fala. Eu imagino como você se sentiu, eu já passei por situações parecidas, e é muito, quem não viveu uma coisa dessa não tem ideia, é muito difícil, mas você não se deu por vencida, foi lá, fez seu curso e no tempo recorde e já conseguiu seu emprego. Isso Tati, fantástico, porque, de novo, atitude, energia, atitude, você é gente que faz, vai lá e faz. Mas aí eu quero saber, você foi demitida. E hoje, gente, Tati é Program Manager da GM. Ela finalmente conseguiu realizar o sonho dela de entrar na GM, que foi um parto para ela conseguir entrar na GM. E de lá para cá, ela já deixou o nome dela lá, o nome dela já está lá, na GM, que ela já deixou a marquinha dela. Fala para a gente, Tati, como é que foi esse processo? Bom, eu fui demitida em maio de 2020, mas em fevereiro de 2020, eu já tinha decidido que eu ia aplicar para a GM, né? Não porque eu não gostava do meu trabalho, muito pelo contrário, mas lembra que eu disse para vocês que o meu maior objetivo era trabalhar na GM? Então, quando começaram a aparecer novas oportunidades na GM, eu falei, bom, eu vou agora eu estou me sentindo que agora é a hora, né? E aí, em fevereiro de 2020, foi a primeira vez que eu apliquei para uma vaga de compradora na GM. Tatiana, o que tem compradora a ver com o negócio? Você foi vendedora, você foi gerente de vendas, foi mediadora, foi treinadora, foi coach, mas não foi compradora nunca. Não. Mas os comportamentos que eu desenvolvi, os famosos skills, eles te davam match com a área de compras. Lembra que eu falei de um amigo lá da feira, lá de 2017? Eu entrei em contato com essa pessoa que jamais me favoreceu em forma nenhuma, mas ele me ouviu. E eu falei para ele tudo que eu tinha, porque eu nunca tinha conversado com ele sobre minha carreira. A gente sempre conversava nos eventos, ele via o que eu fazia e tal, mas ele estava vendo o que eu fazia, os meus comportamentos. E aí eu falei para ele, olha, minha história é essa, minha história é aquela, eu tenho isso para oferecer. E aí ele falou, tá bom, então quando eu souber de uma vaga eu vou te falar. Só que, deixa eu dizer uma coisa, um parênteses aí. A gente sempre aborda alguém e fala, quando você souber de uma vaga, você me fala? Gente, a pessoa não tem obrigação nenhuma de falar nada não, tá? Então, ele me falou isso porque ele foi gentil, mas eu fiquei em cima, entrei no site de carreiras da GM e coloquei as palavras buyer, 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 comprador, comprador, e fiquei aguardando. Aí veio uma vaga. Eu apliquei, né, mandei o meu currículo para a vaga, porque na GM é tudo certinho mesmo. Você manda o currículo, depois você pode falar com seus contatos, a pessoa se achar que deve, vai te recomendar, mas você tem que ir pelo caminho certo lá, fazer tudo certo. Pois eu fiz. E aí me chamaram para entrevista. Primeiro a entrevista de vídeo, depois a entrevista pessoal, e eu fiz de novo outra entrevista. A minha terceira e última entrevista foi no dia 13 de março, que se você está em São Paulo, está no Brasil, está aqui, foi aquele bendito dia que todo mundo entrou em quarentena. Era uma sexta-feira 13, né? E aí eu estava na GM, apertando as mãos do meu futuro gerente, quando veio um e-mail da Mary Barra, que é a nossa CEO, falando para todo mundo ir para casa, que na segunda a gente ia ver o que ia acontecer. Porque lembra, era 15 dias, depois mais 15 dias. Uhum. Aí o Jarrett, que seria o meu chefe,
ele falou, eu vou fechar com você, na segunda você vai receber a oferta. E eu fui feliz e contente. Antes de eu chegar em casa, ele me ligou de novo, perguntando se eu podia voltar para conhecer o time, não sei o quê. Eu falei, aconteceu, minha gente. Brasil, consegui. Eu tô na GM, na vaga de compradora, que nem era o sonho da minha vida, mas eu tô na GM. Pois muito bem, Adriana. Desse dia 13 de março, passaram-se 6 meses. Ninguém voltou a trabalhar. Ninguém voltou para o escritório. Ficou todo mundo em home office. Essa vaga foi cancelada. No meio do caminho, lembra? Fui demitida. E aí, silêncio. O pessoal de aquisição lá, de recrutamento, falava comigo. Esse gerente falava comigo, mas eles não tinham zero promessas para me dar. E aí eu falei, não é possível que eu bati na trave desse jeito, né? Aí pensei comigo, todo mundo, né? Pandemia. Mas em julho, eu recebi uma ligação da pessoa de recrutamento e ela me falou, Tatiana, porque eu não desisti, eu não parava de falar com ela em nenhum minuto. Tatiana, a vaga de compradora acabou, já era. Mas eu tenho outra para te oferecer. E aí eu falei, pois bem, me diga. Na verdade, ela me mandou duas. E aí, uma era de Program Manager, que é Assistant Purchasing Program Manager, a Program Manager da área de compras. E eu aceitei essa vaga, eu comecei na GM no dia 17 de agosto de 2020. Antes de eu começar, a Meritor me chamou para voltar, mas eu já estava em cima do meu sonho, gente. Não desiste, porque assim eu falei, eu não vou voltar e eu vou para a GM. E foi assim que eu comecei em agosto de 2020. E E você está lá há 1 ano e 4 meses, um ano né? e 3 meses, 1 ano e 4. E aí, conte aí. Pois é, com 11 meses eu fui promovida, porque o que foi que eu fiz? Lembra do networking? Eu comecei a fazer networking dentro da GM, sem parar. Eu sou voluntária em vários projetos. Sou líder de talento e desenvolvimento do nosso grupo GM Latino, que é um dos grupos de diversidade dentro da empresa. Então, eu comecei a aparecer. Então, gente, se eu tenho alguma mensagem para contar, para falar para vocês aqui, não é que eu sou um supra-sumo, incrível, maravilhoso, não. É que, gente, fala com gente, se interessa pelos outros, tem um interesse genuíno de saber sobre o outro. E aí você fala sobre você. E as pessoas vão registrar o seu nome. A GM é imensa, mas um monte de gente já me conhece, 1 ano e pouco depois. E eu já estou para mudar de área. Vou contar depois, porque não tem nada certo ainda. Mas eu mando aí uma mensagem para a Adriana, que vai saber de primeira Aham. mão, e ela conta para vocês. Eu vou finalmente trabalhar na área que eu quero, na posição que eu quero, somente 1 ano e pouco depois. Mas não tão rápido assim, né? Faz 5 anos que eu me mudei. Olha que história fantástica da trajetória de Tati. O que assim, mais me admira e me inspira é a questão da atitude, a questão da insistência, resiliência. Não é nem insistência, é persistência e resiliência de ela estar o tempo inteiro tentando ali chegar onde ela quer. E às vezes não é no tempo da gente, Não, né? E hoje, e assim, mais madura, né? Depois dos 40, eu acho que a direção é muito mais importante do que a velocidade. A gente estando na direção, você demorou para entrar na GM, você queria entrar na GM há muito tempo, você conseguiu entrar. O importante é entrar, porque uma pessoa que sabe o que quer, que ela se prepara, abre a porta. Na hora que abre a porta, você entra. Depois que você entrar, aí pronto, aí é correr, porque você vai botar a bola dentro do gol, que foi exatamente o que você fez. E isso é fantástico de tirar o chapéu, Tati. Você já. se você tiver que fazer, como é que se diz, picadas, né? Shortcuts, Aham. passa, né? Às vezes o caminho não é reto, o caminho não foi reto para mim, apesar de parecer. Ele foi muito cheio de curvas, mas em nenhum momento ele foi triste, ele foi, sabe, depressivo e nada disso. E não quer dizer que eu não fiquei triste. Eu contei para vocês a história do México, contei para vocês quando a mulher falou que não estava me entendendo, e eu tinha ido dar treinamento num monte de lugar e ela estava falando para mim que não estava me entendendo. Falei para vocês que eu apliquei para a GM, ela me disse não, que eu fiquei aplicando um monte de tempo antes da Meritor e tomei um monte de não. Então, gente, que eu bati na trave para entrar na GM em março de 2020, mas é o que você falou, assim, é só a história de alguém normal, que, assim,
só abre os olhos, abre os ouvidos e deixa acontecer, assim. A gente fica triste um dia, no outro dia a gente sacode e consegue, mas não pode desistir. Não, e eu tenho um lema, eu sempre falo isso há muitos anos. O não eu já tenho. Pois é, Então, se você já tem um não, minha filha, o que você correr e ganhar 1% a mais já está valendo. já tá valendo. E aí, Tati, para a gente terminar, que assim, está sendo muito inspirador te ouvir. Obrigada. Você, a sua trajetória não foi, como você falou, não foi uma trajetória em linha reta. Muita gente desiste diante das adversidades. E eu também sou como você, não tem tempo ruim, não. Tá ruim, vamos Vai melhorar esse ruim mesmo. negócio. Se hoje não tá bom, amanhã vai ser melhor e a gente levanta, né? E eu queria que você deixasse aqui um conselho, uma dica sua para essas pessoas acima dos 40 anos que ficam se achando velhas, dizem assim, eu tô velha, eu não tenho mais condição de aprender. Eu queria que você deixasse algumas palavras para essas pessoas, por Ah, favor. é assim, é complicado porque quando a gente vai dar conselho para alguém, a gente tem que entender que as pessoas têm vidas diferentes, né? Visões diferentes, mas o que eu posso dizer, assim, que todo mundo tem suas limitações e as suas dificuldades, olha para as suas, não se compare com ninguém, né? Se compare consigo mesma e consigo mesmo. E se eu puder dizer da minha experiência, não estou falando de forma hipócrita aqui, não. Eu acho que eu fiquei muito melhor depois dos 40 mesmo, né? Porque eu não sinto 47 anos, não sinto nem de perto isso. Às vezes eu esqueço que eu tenho essa idade mesmo. Eu estava falando com a Aline hoje, que eu treino todo dia, 6h45 da manhã, né? Aí mandei uma mensagem para ela, a Aline Gibinha, que é a minha amiga e massagista. Falei para ela, Aline, por favor, você tem alguma coisa aí para eu suplementar, né? Porque eu pensei em whey, essas coisas todas aí. Porque eu não, meus músculos não se recuperam mais tão rápido. É só nessa hora que eu me lembro, porque a minha cabeça, assim, meu plano é viver 100 anos, era 95, já botei mais 5. Meu conselho é só esse. Assim, olha para as coisas que você gosta, olha para as coisas que você pode oferecer e vai lá oferecer. E lá se oferecer para alguém não tem nada de humilhante, não tem nada disso. Ninguém vai fazer por você. Meu marido estava ocupado trabalhando na GM, meu filho estava batalhando a vida dele, eu fui batalhar a minha vida. E com fracasso ou com sucesso, óbvio, né? Eu tenho apoio deles e muito apoio. Mas foi por mim, porque eu fui lá me mostrar para os outros, né? A gente fala em português me mostrar, parece, tá se mostrando, né? Mas eu fui lá, bate na porta das pessoas, mostra para elas o que você pode fazer por elas. Não é o que elas podem fazer por você. E aí, gente, reverbera de um jeito. Eu sou prova viva. E se você quiser me contatar diretamente, eu tenho muitas outras histórias para te dizer que vai e volta. E vai e volta. E não para. E não para, mesmo porque a vida é assim, né? A gente está aqui hoje, amanhã a gente pode estar aqui, tá? É o tempo inteiro, são ciclos que a gente vai fechando, outros que a gente vai abrindo, e isso é muito legal. Tati falou uma coisa aí, nessa última fala dela, que eu acho fantástico. Vai oferecer alguma coisa, em vez de pedir. Quando a gente se oferece, quando a gente se coloca à disposição, quando a gente está pronto para servir, a coisa depois volta e vamos fazer isso de uma forma desinteressada. É claro que cada um de nós tem um objetivo, Claro, né? não é E vergonha. e não tem problema bater na porta de ninguém, não tem problema pedir nada. A gente está oferecendo um serviço, a gente está se colocando à disposição. E isso é fantástico. E essa coisa da idade, eu digo que a idade está na cabeça das pessoas, porque a idade é um mero número. É. Hoje de tarde eu estava acabando de escrever um texto para o blog, né? Que por sinal está virando um site. Essa Uhum. semana a gente tirou do ar porque ele está virando um site, e eu estava escrevendo justamente sobre isso. Se a gente fosse pensar, se a gente for pensar, um tempo atrás, uma mulher de 50 anos, ela era muito mais velha. A gente ainda associa a questão da decadência porque tinha problemas de saúde, a questão da atitude, da própria postura em relação à vida. E olha essa mulher que maravilhosa de 47 anos que está à nossa frente. Quem vai lembrar de idade? Quem vai lembrar? Eu Porque não que idade lembro. importa, né? Eu só lembro quando eu sopro as velhinhas e eu acho o máximo falar para todo mundo da minha idade.
Aliás, essa blusinha foi presente de aniversário seu, quando eu fiz 47. Eu sei. Tati, eu quero te agradecer, porque eu aprendi muito mais uma vez. Quando eu estou com você, eu aprendo muito. Sua energia é muito massa. Eu adoro. Eu sou grata por a gente ter se conectado e Solange ter nos conectado. Tá vendo? Né? Que ela falava que a gente tinha muito a ver, e realmente tem muito a ver, tem muita coisa bacana. Eu aprendi muito, muito obrigada por você parar uma parte do seu tempo para dedicar aqui ao projeto, às pessoas que estiveram presentes, a vocês todos também, meu muito obrigado. Sejam todos assim muito bem-vindos, acolhidos. A Proud of Euphoria é uma plataforma que a intenção aqui não é que seja uma coisa minha, ou é nossa. É que a gente realmente vira uma comunidade. As sugestões são todas muito bem-vindas. Então, sintam-se em casa. E eu quero desejar uma maravilhosa noite. Queria que você encerrasse. Eu quero agradecer também, não vou me estender muito, né? Que a gente está aqui há um tempão já. Eu sei que todo mundo tem um bocado de coisa para fazer, mas quero te agradecer humildemente por ter dado espaço para eu contar para as pessoas que é tudo normal aqui. O povo que me conhece tira maior sarro. Meu filho fala que eu sou um robô, que eu faço muitas coisas, que não sabe como eu durmo. E as pessoas perguntam isso, mas, gente, na verdade é só uma pessoa normal que quer fazer as coisas, que quer servir os outros e que tem um propósito muito claro na vida. E que propósito não é uma coisa incrível que você vai encontrar o Nirvana, não. O propósito pode ser uma coisa muito simples, como trabalhar na GM, né? Quando eu falo simples, não é que é fácil, mas assim, você não precisa ter um propósito brilhante, ah, é para que eu nasci. Não, não é isso. Então, é isso. Obrigada por abrir esse espaço para alguém tão normal como eu. Gostou desse conteúdo? Curta! E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você ficará por dentro de todas as novidades que estão acontecendo aqui na nossa plataforma Proud of Euphoria.